A paz do Senhor Jesus Cristo, quero te convidar a uma reflexão na Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35 e 36, que nos dizem assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança em quem tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Querido, a palavra de Deus nos chama bastante atenção. O escritor aos Hebreus aqui vai falar sobre a necessidade de se perseverar na fé. A gente não pode desanimar de buscar o Senhor por causa das circunstâncias que muitas das vezes nos são contrárias, dos problemas que a vida nos proporciona, nos trazem muitas das vezes muito combate, muita luta, muita perseguições até, e muitos problemas. Mas aquele que uma vez recebeu Jesus Cristo, que entendeu a graça de Deus e teve ousadia para tomar uma posição de se converter. Se converter é uma decisão do homem, da pessoa, da criatura. O Espírito Santo não converte ninguém, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa, uma vez entendendo a vontade de Deus, ela passa a viver uma vida de novidade, uma vida voltada para agradar a Deus. E as lutas são muito grandes quando a pessoa toma uma decisão de servir a Deus, porque na realidade ela, para servir, tem que servir direito. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 5, e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então militar é servir. Então tem que, para ser coroado, para receber, alcançar a promessa eterna, é preciso viver uma vida de fidelidade. Nós temos um adversário que fará de tudo para que as coisas não dêem certo na nossa vida cristã. Vai lutar para poder causar desavença, desentendimento, porque o cristão foi chamado, uma vez que decidiu tomar uma posição cristão, é aquele que segue o exemplo de Cristo. Então, automaticamente, é preciso entender, porque foi Jesus quem pagou o preço do resgate das nossas almas. Ele que entrou no santuário, viu, e derramou o seu sangue. Ele é o sacerdote eterno. Ele deu-se em sacrifício em favor das nossas vidas. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa viver uma vida de se achegar a Ele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, porque o cristão, se ele perder a fé, automaticamente ele torna-se uma pessoa comum. O que faz a diferença na vida cristã é a fé. Fé aplicada em quem realmente merece que nos acheguemos a Ele, quem realmente pagou o preço pelo resgate das nossas almas. Não é qualquer fé, é fé genuína, fé verdadeira, a fé que de fato chama a existência o que não existe. Então a gente precisa estar servindo ao Senhor com fé e confiança. É preciso que tenhamos plena confiança no poder de Deus e que as lutas, os problemas, as adversidades, as tempestades que surgem sobre a nossa vida
não vão impedir o Espírito Santo de operar na nossa vida e nos manter debaixo da bênção. Mas o inimigo das nossas almas, ele procura fazer de tudo para que a gente desanime da fé, para que a gente pare de buscar a Deus, que a gente se envolva com o sistema da impureza mundana. E Paulo disse que quem está em Cristo é nova criatura, então precisa viver uma vida de novidade com Ele, para agradar a Ele. Não pode viver segundo a natureza humana, porque tem que viver agora lutando para que a natureza espiritual sobreponha a natureza humana. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque uma vez aceitou Jesus, Paulo diz em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora, nesse momento já, a partir do momento que recebeu Jesus como Salvador, já existe o compromisso. Você já sabe que estando fiel a Jesus, automaticamente não há condenação. Não há condenação. O diabo fará de tudo para te destruir, mas ele não conseguirá enquanto você permanecer em Jesus. Agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o impulso da carne, segundo o seu bel prazer, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, né, o Espírito Santo na nossa vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Então agora nós estamos vivendo a vida para agradar ao Senhor, para notificar através do nosso testemunho, para fazer com que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Então, ele está falando aqui, nesse texto que eu li aqui, de Hebreus 10:35, ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Sabe? Um grande e volumoso galardão está esperando aqueles que não perdem a confiança no Senhor. Confiar no Senhor é a força que nos faz vencer o mal, porque muitas das vezes as circunstâncias são tão adversas, o mundo se envolve tanto nas impurezas, as coisas que acontecem em volta de nós, muitas das vezes até pessoas que deveriam ter um compromisso com a obra de Deus, acaba se envolvendo. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se deixando influenciar, se deixando levar. Mas o despertar aqui, a exortação aqui do apóstolo é: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, precisamos de paciência. Essa paciência só o Espírito Santo pode colocar em nós, porque automaticamente qualquer pessoa natural, ela perde a paciência diante das circunstâncias adversas, diante das afrontas, diante das perseguições, diante das incompreensões. A pessoa natural perde a paciência, mas o servo de Deus, ele é tentado a perder a paciência, mas se ele se voltar para Deus, pedir misericórdia, pedir graça ao Espírito Santo, aí ele vai buscar, ele diz, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque a nossa vitória, ela não está no começo da nossa carreira, nem no meio da nossa carreira, está no final da carreira. Então, por isso a gente tem que permanecer buscando, permanecer servindo ao Senhor, permanecer com alegria no nosso coração, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque quando as coisas estão bem, é fácil, né? Você sorrir quando um dia de festa, né? Quando você está bem, você não está com nenhum problema financeiro, você está com a vida familiar ajustada, você tem um bom trabalho e está tudo fluindo bem, assim é fácil. Até pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, elas vivem alegres numa situação dessa. Mas
o cristão ser diferente é na situação da adversidade. É no meio das provas, das lutas, das perseguições, das incompreensões, das afrontas, é que se mostra a diferença. E por isso que ele diz que nós necessitamos de paciência. É uma paciência que é um fruto do Espírito, uma longanimidade, é uma paciência excessiva. Não é simplesmente ter paciência enquanto está esperando o tempo, enquanto está tudo ajustado, tudo dentro da normalidade. Saiu da normalidade, a pessoa perde a paciência. Mas o cristão, ele tem paciência até nas anormalidades. As coisas estão se levantando contra ele, as coisas estão trazendo um problema, uma luta, mas ele permanece buscando, porque a esperança dele está no Senhor. Então, nós precisamos termos paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, é que alcançaremos a vitória. Então, fazer a vontade de Deus é, de fato, um desafio para quem quer, de fato, alcançar a promessa eterna. Então, por isso nós estamos sempre na luta, nos problemas, porque cristão vive no desafio. E a gente precisa entender isso. Então, pense antes de tomar qualquer atitude violenta, antes de reagir afrontando alguém, antes de resolver alguma coisa, clame a Deus, peça misericórdia, peça direção, peça sabedoria, tenha confiança e paciência, porque às vezes nem tudo sai do jeito que a gente quer. Você às vezes tem uma confiança incrível que vai alcançar alguma coisa, quando chegar naquele momento não alcançou. Mas se você permanece fiel ao Senhor, permanece na esperança, permanece com uma paciência no Senhor, muitas das vezes aquele problema que você não alcançou depois vai redundar em vitória, porque o que ele diz aqui não rejeiteis a vossa confiança, não rejeiteis a vossa confiança, não rejeitei, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Galardão é presente. Deus tem um presente muito especial para nossas vidas, que é a salvação eterna. Então, enquanto estivermos aqui, somos sujeitos a perder se a gente não vigiar. Então, a gente precisa permanecer fiel ao Senhor, porque ele diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E qual é a promessa? A promessa de ser levado no arrebatamento, ter cuidado então com a nossa vida. Então tenhamos esse cuidado, vigiemos, nos acheguemos a Deus com interesse de coração e peçamos a Ele a proteção, a graça, porque a gente precisa da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, a gente vai viver simplesmente na força da nossa humanidade, nós vamos estarmos praticando toda sorte daquilo que Deus abomina, de coisas que Deus abomina. Tudo aquilo que Deus desagrada, muitas das vezes, ela está agradando o nosso ego, agradando a nossa carne. Então, quando se fala de carne aqui, não está falando simplesmente daquilo que está cobrindo o nosso corpo, não. Está falando da carnalidade, da impureza, daquilo que é abominável diante de Deus. Então, tenhamos o cuidado e vigiemos e não percamos a nossa confiança no Senhor, porque é através da confiança no Senhor que a gente vai enfrentando as lutas, os problemas, as circunstâncias adversas, enfrentando as tempestades, enfrentando as afrontas, as desavenças, tudo por meio da confiança. A nossa confiança no Senhor nos fará ser diferente. Então, essa confiança que a gente tem no Senhor vai fazer com que a gente, mostrando essa fé no Senhor, essa fé que ela pode crescer assustadoramente, mas há um momento que as lutas são tão grandes, parece que ela foi embora, mas permanece a confiança no Senhor, porque
novamente a fé vai aumentar e vai nos dar graça, porque nós só conseguimos vencermos, conseguimos alcançar os benefícios do Senhor por meio da fé. Então, tenhamos o cuidado, não rejeitemos essa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Então, pense nisso, vamos estarmos pedindo misericórdia ao Senhor, buscando mais ao Senhor, entendendo que o Senhor Jesus pagou o preço do resgate das nossas almas. Então, ele diz, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, ousadia para entrar no santuário. Então, primeiro a gente conhecer, para entrar no santuário, precisa se render, precisa se humilhar diante do Senhor, precisa de fato reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Aí, reconhecendo isso, a gente vai reconhecer que a gente vai chegar a alguém que é autoridade, que é superior, que é grandioso. E quando você vai chegar diante de uma grande autoridade, você vai com todo o cuidado, vai com toda a atenção, com todo o respeito, porque trata-se de uma grande autoridade. Às vezes, as pessoas, servos de Deus, chegam diante do Senhor como se eu fosse o servo dela, fazendo pedido de uma maneira grosseira e ignorante. Algumas pessoas até dizem, o Senhor tem que fazer, Deus não tem que fazer nada. Ele faz por misericórdia. Agora, Jesus ensinou que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, e se pedirmos em nome dele, o Pai nos concederá. Então a gente precisa aprender a chegar diante de Deus humilhados e reconhecendo que não é pelos nossos méritos. Nós recebemos por causa da nossa fé em Jesus. Jesus é quem nos concede a graça de nos achegarmos a Deus. Então cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A palavra, lavado com a palavra. Aqui, o versículo 22, nos diz, versículo 22 aqui do capítulo 10 de Hebreus, nos diz assim, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado e a consciência purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O coração purificado da má consciência. Sabe, as pessoas que têm consciência das coisas erradas, mas permanecem fazendo, precisamos tirarmos isso. Porque nós temos uma lei, na nossa humanidade, todos nós temos a lei da nossa consciência. Muitas vezes você vai fazer as coisas, você sabe que está errado, mas você permanece fazendo porque você quer agradar o seu ego. Então, o que ele fala, que nós devemos purificar o nosso coração, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, quer dizer, com a palavra de Deus, que é a água limpa, a água salutar, que tira as mazelas, as manchas do pecado e nos deixa alvo diante do Senhor. Então, portanto, paremos e pensemos, Deus quer fazer obra extremamente gloriosa na nossa vida, mas nós dependemos dele, devemos manter a nossa confiança nele. Então, portanto, peçamos ao Espírito Santo que nos dê graça e aumente a nossa fé a cada dia e que permaneçamos, porque a exortação aqui é perseverar na fé, perseverar, porque se é para perseverar, é que você tem que insistir, lutando sem parar, buscando fé, para poder agradar a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor José Francisco e faço parte da IADA, Primeira Igreja Assembleia de Deus em Alça, e convido você a estar um dia na nossa congregação em Carlos Sampaio. Carlos Sampaio é um bairro de Alça e a igreja fica ali na Rua Rio Sul, número 14, próximo do campo do Carlos Sampaio, tá bom? E a nossa matriz fica na Felipe Salomão, 835, em Alça, próximo do centro de Alça. Felipe Salomão,
835, culto lá, sempre às quintas-feiras e domingo. Escola dominical, domingo de manhã. Na nossa congregação, culto nas quartas-feiras e aos domingos, escola dominical pela manhã, de 9 às 11, e à noite, nosso culto de adoração e louvor e exposição da Santa Palavra. E você está convidado a estar conosco, participando de um culto de adoração a Deus. Deus nos abençoe, e você que ouviu essa mensagem, que acompanhou nesse vídeo aí, que possa ter sido despertado e colocar sua confiança no Senhor, porque Ele te trará vitória. Você que é um cristão, vigie para não se afastar do caminho do Senhor, porque aqui dentro desse texto aqui diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não façamos agravo à graça de Deus. Então, por isso que Ele nos convida a permanecermos. Muitas pessoas estão fazendo agravo, estão largando, abandonando o Senhor, se deixando influenciar e sendo levado por heresias dos últimos dias, que a Bíblia tanto recomenda, então se deixar levar, negando o nome de Jesus, querendo justificar. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Se você não aceitar Jesus como Filho de Deus, você não fará parte. Quem rejeita o Filho está rejeitando o Pai. Pense nisso. Jesus ilumine nosso entendimento, o Espírito Santo mora em nós e nos guia, nos dirija e nos oriente para que possamos estarmos sempre renovando as nossas forças diante do Senhor. Deus nos abençoe, Deus resplandeça a sua glória sobre você que assistiu esse vídeo. Tá? Deus, eu oro nesse momento pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua sabedoria, pedindo provisão, pedindo cura, libertação para quem estiver necessitado, Pai, e que está acompanhando nesse vídeo. Manifeste o teu poder, e aos teus servos que estão firmes na fé, permaneça, Deus, com as tuas mãos sobre eles, renovando as forças e dando graça para que os teus servos continuem testemunhando e vivendo uma vida de bênção diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.